olha, se você se sente cansado e com pouca energia para fazer as coisas, com certeza você não está sozinho. A fadiga é uma das consequências mais incômodas e inesperadas da atual pandemia. E a Organização Mundial da Saúde denominou de fadiga pandêmica o cansaço derivado do esgotamento gerado pela hipervigilância e pelo medo de um vírus que ninguém vê, mas que todos sabemos que está por aí. E para falar sobre esse assunto e como driblar essa fadiga, eu converso agora com o Saulo Pereira Barros de Almeida, que é psicólogo e conselheiro do Conselho Regional de Psicologia. Saulo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Alese, primeira edição, para falar sobre esse assunto. Vamos explicar, com mais detalhes para a população, para quem está assistindo, o que é essa fadiga pandêmica. Olá, Larissa, bom dia a todos os telespectadores, agradeço o convite, e a fadiga pandêmica, o cansaço relacionado a esse momento da pandemia que estamos vivendo, que já dura em torno de 14 meses, é uma fadiga que é diferente do cansaço orgânico, por exemplo, com o efeito da Covid-19. Então, algumas pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, elas já vivenciaram a Covid, e algumas delas continuam se sentindo cansadas, fazem tratamentos para que possam restabelecer toda a sua estabilidade, toda a sua disposição. Porém, quando a gente fala de fadiga pandêmica, nós nos referimos a, como você bem colocou, a hipervigilância, a hiperestimulação aversiva, ou seja, uma estimulação negativa que nos prejudica, Isso está muito relacionado a contrairmos a Covid-19, a podermos falecer. Então o medo da morte é muito importante, muito marcante, e o medo de perder pessoas próximas a todos nós. E essa hipervigilância é mantida desde o primeiro momento, desde março do ano passado, faz com que o nosso sistema de adaptação esteja sempre sobrecarregado. Então, nós não nos preparamos para um momento como esse. Me recordo que em março do ano passado, visualizávamos algo em torno de 3 a 4 meses para que a pandemia fosse finalizada. Estamos agora em maio de 2021. Então, o nosso corpo ele não é preparado para ficarmos com uma sensação de incerteza durante muito tempo. Então, nesse momento, estamos nos adaptando e a fadiga pandêmica acaba sendo um efeito de todo esse processo. Estava lendo uma pesquisa, Saulo, da Organização Mundial de Saúde, falando justamente sobre isso, falando por essa questão das pessoas estarem cansadas, não estarem motivadas, acabam também deixando um pouco de lado as medidas adotadas de saúde, A questão que no início tinham mais aquela vigilância para usar o álcool em gel, a máscara, evitar aglomeração, e depois de mais de um ano, nesse período de pandemia, acabam, descuidando um pouco mais com relação a isso, e também não pode acontecer. É verdade, Os cuidados, eles precisam se manter, e aí eu gostaria de destacar 2 aspectos com relação a esses cuidados. Nós estamos aí há 14 meses, desde o início da pandemia, quando se inicia o isolamento social, e por mais que nós estejamos visualizando mortes, internações, a maioria dos casos são casos leves ou assintomáticos. Então, existem pessoas que, inclusive, têm ou possuem diagnóstico e não possuíram sintomas. E, por vezes, isso nos traz uma certa proteção, Ou seja, a Larissa teve Covid e não desenvolveu sintomas, então isso pode acontecer comigo também. Então, é uma crença que muitas vezes pode me levar ao sentimento de culpa, porque eu posso contrair o vírus, ser assintomático e passar para pessoas queridas, pessoas da minha família, meus amigos, e me sentir culpado pelo agravamento, não da minha doença, mas da doença de algumas pessoas que podem vir a óbito. Então, esse é um aspecto muito importante quanto à manutenção dos cuidados, como usar máscara, usar álcool em gel, distanciamento social, evitar tocar nas pessoas, por mais delicado que isso seja, por mais desgastante que isso seja. E a OMS, alertava desde o início da pandemia que as pessoas tinham que ter o cuidado com a saúde, mas também dar devida atenção à saúde mental,
porque impacta também diretamente na nossa saúde física. Então, se a gente não está bem mentalmente, isso acaba influenciando na nossa saúde física, na nossa imunidade também, nesse período de pandemia é muito importante. Exatamente. O cuidado com a saúde mental é muito válido, muito importante, pois estamos restritos socialmente, mesmo os que continuam indo ao trabalho, saindo de casa, né? Então, isso é muito importante, porque o contato com os colegas de trabalho não é o mesmo. Se você utiliza o transporte público, você evita ao máximo tocar nas pessoas. Então, há uma modificação muito marcante. E isso tudo interfere, né, no nível de estresse que nós vivenciamos hoje, pela hiperestimulação negativa e pelas privações que nós vivemos, tá certo? Então, o que é importante observar, e eu acho que quando a gente fala de fadiga pandêmica, é importante falar também de ações que podem ser feitas, ou estratégias que podem ser implementadas, né? Então, é muito válido observar que esse cansaço, né, essa ausência de um fim da pandemia, né, pode nos gerar dificuldade de manejo, e manter ou ter objetividade é algo importante, tá? Então, ter um foco no problema, entender que hoje, né, são 13 de maio, né, estamos pela manhã e temos algumas atividades a fazer, é mais salutar do que colocar tudo que eu preciso fazer durante um dia, durante um mês, durante um ano inteiro. Então, manter a objetividade é algo importante. Regular as expectativas também é algo muito importante para a saúde mental, pois nesse momento não sabemos o fim da pandemia, não sabemos quando vamos nos vacinar. Inclusive, para algumas pessoas hoje, a vacinação, por mais que tenha a eficácia e traga o conforto de quem está vacinado, né, a vacinação hoje para algumas pessoas está sendo um fator ansiogênico, né, pois elas não sabem quando vão ser vacinadas, né? Então, veja que muitos elementos, né, geram incerteza, e nesse movimento de incerteza, regular as expectativas é algo importante, né? Porque você acaba sendo mais tolerante à frustração, né? Um outro aspecto que eu queria adicionar é, a meu ver, estabelecer o que se chama de pequenos objetivos, né? Porque com pequenos objetivos fica melhor o manejo, né? Temos a mínima sensação de controle, que por vezes é algo que desgasta demais, porque no momento da pandemia nós nos sentimos sem controle algum, né? Não posso ter o controle de quando eu vou sair, de quando eu vou estar bem, de quando eu vou voltar a retomar meu emprego, de quando eu vou voltar a estar com minha família e meus amigos, né? Então, olhar para o presente é um ponto crucial, pois, né, como se desenvolverá o futuro, né? Então, essa é uma medida importante para o cuidado com a saúde mental. Com certeza. Saulo, muito obrigada, né, pelas dicas, por esse esclarecimento para a população. Tenha um bom dia de trabalho e volte sempre. Ok, bom trabalho. Saúde a todos.